A física pode parecer extremamente complicada, enquanto a mecânica que experimentamos no dia a dia é relativamente fácil de entender. As coisas ficam realmente confusas quando olhamos para as menores ou maiores escalas do universo. A física quântica e a astrofísica são dois dos campos mais populares no momento dentro da ciência, capturando o interesse do público. Mas as ideias dentro desses campos são frequentemente mal compreendidas. Então vamos explorar algumas delas. Primeiro, precisamos diferenciar teoria de hipótese, pois existe uma diferença substancial entre as duas. A palavra teoria é amplamente utilizada, mas muitas vezes incorretamente. Essa confusão não é exclusiva da física, mas ocorre em várias áreas da ciência. Muitos conceitos que você já ouviu serem chamados de teorias são, na verdade, hipóteses, e há uma distinção científica muito importante entre elas. Uma hipótese é, essencialmente, um palpite. Frequentemente representa a melhor resposta que temos no momento, mas ainda assim é apenas um palpite. Essas ideias geralmente não foram testadas ou são impossíveis de testar. Experimentos mentais, por exemplo, são muitas vezes classificados como hipóteses, pois raramente podem ser colocados à prova. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar da teoria da simulação ou da teoria do universo holográfico, que sugerem que nossa existência pode não ser o que aparenta. Apesar de seus nomes, esses conceitos não são teorias, pois não há como testá-los. Da mesma forma, até mesmo algo tão famoso quanto a teoria das cordas não é propriamente uma teoria. Trata-se de uma estrutura hipotética para o universo. Embora a teoria das cordas seja uma hipótese muito mais científica do que os experimentos mentais mencionados, ela ainda é extremamente difícil de testar. Existem poucos resultados experimentais que possam comprovar essa hipótese, e por isso ela ainda não atinge o status de teoria científica. Para que algo seja considerado uma teoria, precisa resistir ao escrutínio científico e ser apoiado por um vasto corpo de resultados experimentais. Basicamente, uma hipótese é usada para fazer previsões, e os experimentos servem para confirmar ou refutar essas previsões. Se os resultados experimentais não corresponderem às previsões, algo está errado com o experimento ou a hipótese precisa ser reformulada. Mas, se essa hipótese fizer previsões precisas consistentemente, ela poderá ser eventualmente elevada ao status de teoria. Não há um prazo específico para isso acontecer, mas o processo é extremamente rigoroso. A hipótese precisa ser repetidamente confirmada por testes experimentais, revisões por pares e replicação dos experimentos. Mesmo assim, ela deve se manter verdadeira diante de cientistas que projetam experimentos específicos para refutá-la. Eventualmente, com o acúmulo de evidências, um consenso é formado entre a comunidade científica e a hipótese se torna uma teoria. Vimos isso acontecer várias vezes, como com as teorias da relatividade de Einstein e a teoria do campo efetivo. Essas teorias previram com precisão fenômenos no universo, acumulando uma grande quantidade de evidências que as apoiam. Isso nos leva a um mal-entendido comum: acreditar que teorias são fatos. Na realidade, as teorias explicam fatos, ou seja, os resultados de experimentos e observações, mas não são fatos por si mesmas, e isso é um fato. Portanto, as teorias estão sempre sujeitas a mudanças, por mais bem estabelecidas que sejam. A relatividade geral, por exemplo, tem sido uma lei da física há mais de 100 anos, mas ainda está incompleta. Estamos nos aproximando de um momento em que a relatividade geral pode ser ajustada ou até mesmo substituída por uma nova teoria. Então, lembre-se, sempre que você ouvir falar de coisas como matéria escura, energia escura ou qualquer teoria altamente contestada, na verdade, estamos lidando com hipóteses. Pode parecer uma questão semântica, mas na ciência é o equivalente a além de qualquer dúvida razoável, em comparação com é apenas um palpite. Agora, vamos ao primeiro conceito. A velocidade da luz é frequentemente citada como o limite de velocidade inquebrável do universo. Mas como então podemos explicar a radiação Cherenkov? Para aqueles que não estão familiarizados, assim como eu antes de fazer este vídeo, a radiação Cherenkov é basicamente o equivalente visual de um estrondo sônico.
Trata-se de um flash de luz azul, que ocorre quando algo viaja mais rápido do que a luz em determinado meio. O mal-entendido comum sobre esse fenômeno surge de uma versão simplificada demais da declaração inicial. Uma forma mais precisa, embora menos cativante, de descrever isso seria dizendo que nada com massa pode viajar mais rápido do que a luz no vácuo. Em termos mais simples, nada com massa pode superar a velocidade de 300 mil km por segundo. Essa é a velocidade máxima a qual a luz pode viajar no vácuo, e também é uma velocidade que, com base no que conhecemos atualmente, nunca poderemos alcançar. No entanto, a razão pela qual um estrondo sônico óptico pode ocorrer é porque a velocidade da luz varia dependendo do meio em que ela se propaga. Da mesma forma que você pode correr mais rápido em uma pista do que embaixo d'água, a luz também desacelera quando encontra resistência. Em certos meios, como água ou vidro, é possível que partículas com massa se movam mais rápido do que a luz nesse meio. A radiação Cherenkov recebeu o nome do físico soviético Pavel Cherenkov, sendo a primeira pessoa a detectá-la experimentalmente em 1934. Antes disso, já havia sido hipotetizada várias vezes e até mesmo observada por cientistas como Marie Curie, entre outros. No entanto, quem a testemunhou inicialmente não tentou identificar sua fonte, e aqueles que formularam hipóteses sobre ela foram ignorados, pois acreditava-se que esse fenômeno violava a teoria da relatividade. E que isso sirva como um lembrete de que a física é tão complexa que, às vezes, até mesmo os físicos podem interpretá-la incorretamente. De qualquer forma, a radiação Cherenkov é o resultado de partículas carregadas viajando através de um meio, como a água, em velocidades extremamente altas, mais rápidas do que a velocidade máxima da luz naquele meio. O brilho azul que resulta disso pode ser facilmente observado em reatores nucleares submersos e acredita-se que também seja percebido por astronautas, em um fenômeno conhecido como olho de astronauta. Os astronautas ocasionalmente relatam um flash repentino de luz azul brilhante vindo de dentro de seus próprios olhos. Como os olhos são compostos por 98% de água, acredita-se que esses flashes sejam causados pela radiação Cherenkov, gerada quando partículas dispersas passam pelo olho do astronauta a velocidades altas o suficiente para produzir esse efeito. A magnetosfera da Terra nos protege dessas partículas, o que explica por que não experimentamos o mesmo fenômeno. No entanto, esse efeito também foi relatado por pacientes submetidos à radioterapia para o tratamento de câncer cerebral. Mas essa não é a única maneira pela qual a velocidade da luz é frequentemente mal compreendida. Embora algo com massa possa viajar mais rápido do que a luz em certos meios, como a água, algo sem massa pode de fato viajar mais rápido do que a luz, até mesmo no vácuo. Claro, a explicação é um pouco mais complicada. Existem apenas duas partículas conhecidas que não possuem massa, os fótons e os gluons. Há também os hipotéticos gravitons, mas eles ainda não foram detectados. No entanto, mesmo que os gravitons existissem, eles se comportariam da mesma forma que os fótons e gluons. Como partículas sem massa, elas sempre viajariam na velocidade da luz, sem a capacidade de acelerar ou desacelerar. É assim que as partículas se comportam no vácuo. Mas se isso é verdade, como podemos afirmar que algo sem massa pode viajar mais rápido que a luz no vácuo? Bem, acontece que existe algo sem massa que também não é uma partícula: o próprio espaço-tempo. Embora a relatividade geral imponha esse limite de velocidade a tudo no universo, esse limite não se aplica ao próprio universo. Essa é uma das razões pelas quais somos capazes de medir que o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Se você já ouviu falar de física quântica, provavelmente está familiarizado com o experimento mental do gato de Schrödinger. Esse experimento foi idealizado por Erwin Schrödinger em 1935, em uma carta que ele escreveu para Einstein, como resposta a um artigo de Einstein. Para quem não conhece, aqui está como o experimento mental funciona. Imagine uma caixa opaca contendo um gato, um contador Geiger, um martelo, um frasco de veneno e um pequeno pedaço de material radioativo. Essa amostra radioativa é tão pequena que, ao longo de uma hora, há uma chance de 50% de um dos átomos decair,
Se nenhum átomo decair, nada acontece. Mas, se um átomo decair, o contador Geiger detecta e aciona o martelo, que quebra o frasco de veneno, matando o gato. Como essa caixa é um sistema quântico isolado, o gato, segundo a interpretação da física quântica, está ao mesmo tempo vivo e morto, o que é chamado de superposição quântica. Em termos simples, a superposição significa que o sistema existe simultaneamente em vários estados diferentes até ser observado. Assim que a caixa é aberta, o sistema colapsa para um dos dois estados possíveis. Ou o gato está vivo, ou está morto. Claro, isso é apenas um experimento mental e ninguém deveria tentar replicá-lo na vida real. Mas essa metáfora tornou-se amplamente utilizada para explicar o conceito de superposição quântica. Schrödinger, que ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho em física quântica, é geralmente mais conhecido por esse experimento mental do que por qualquer outra de suas contribuições. A física quântica é um campo altamente avançado, bem acima do currículo comum de graduação. O fato de o experimento mental de Schrödinger ter se tornado tão conhecido é uma grande façanha. Porém, ironicamente, essa popularidade não era a intenção de Schrödinger. Na verdade, o gato de Schrödinger apareceu pela primeira vez em uma correspondência pessoal com Einstein, e Schrödinger não esperava que se tornasse uma ferramenta para ensinar física quântica. Na realidade, Schrödinger usou esse experimento como uma forma de criticar a interpretação da física quântica na época. Ele queria demonstrar o quão ridícula e incompleta ele acreditava que essa interpretação era. Einstein elogiou o experimento, comentando com uma pitada de sarcasmo que o gato obviamente estava ou vivo ou morto, independentemente de ser observado, e questionando se apenas um físico poderia determinar o estado do gato. Ironicamente, o que Schrödinger pretendia ser um exemplo absurdo acabou gerando um grande interesse e levantou questões importantes. Pessoas começaram a discutir sobre quando, exatamente, as superposições colapsam, se elas colapsam de fato, e quão grande pode ser um sistema em superposição. Esses sistemas ficaram conhecidos como estados de gato, em homenagem ao experimento. Apesar disso, nunca foi criada uma superposição quântica com algo tão grande quanto um gato. O maior estado de gato produzido até agora envolveu um objeto que pesava apenas metade da massa de um cílio humano. Mesmo que o experimento mental do gato de Schrödinger seja popular para ilustrar a superposição, é importante lembrar que o gato em si jamais deveria estar em um estado de superposição. Embora fosse a crença predominante na década de 1930, a opinião atual é que os fenômenos quânticos, como a superposição, não exigem um observador consciente para colapsarem. Um simples dispositivo mecânico, como o contador Geiger, já contaria como um observador, fazendo com que o sistema colapsasse assim que a radiação fosse detectada. E mesmo que isso não fosse verdade, o próprio gato poderia ser considerado um observador, já que ele perceberia imediatamente se o frasco de veneno foi quebrado ou não. A discussão em torno do gato de Schrödinger ficou mais complexa do que Schrödinger gostaria. Ele apenas queria apontar o quão absurda ele considerava a ideia, e não gerar quase um século de debate sobre uma premissa que, para ele, era claramente ridícula. O princípio da incerteza de Heisenberg é um dos fundamentos da física quântica e, ao mesmo tempo, um dos conceitos mais mal compreendidos. Ele afirma que certos pares de informações, como a posição e o momento de uma partícula, não podem ser conhecidos com precisão simultaneamente. Quanto mais precisamente soubermos a posição de uma partícula, menos precisamente poderemos saber seu momento, e vice-versa. Isso pode parecer simples à primeira vista, mas o conceito gera muita confusão, em parte devido ao próprio nome. Princípio da incerteza pode sugerir que há uma resposta definitiva, que não conseguimos descobrir com certeza, o que não é o caso na física quântica. Na física clássica, o universo é determinístico. Se você souber todas as condições iniciais de um objeto, como uma bola sendo lançada no ar, poderá prever exatamente onde ela cairá. Mas a física quântica é probabilística. Mesmo com todas as informações, não é possível prever com certeza o que acontecerá. Sempre haverá um elemento de aleatoriedade,
relacionado à superposição quântica. A dificuldade de entender o princípio da incerteza também se deve à natureza peculiar e contraintuitiva da física quântica. Vivemos em um mundo macroscópico, onde tudo parece determinístico e previsível. Os fenômenos quânticos, porém, só se tornam perceptíveis em escalas atômicas e subatômicas, onde as regras clássicas não se aplicam. Um dos maiores problemas de compreensão vem do fato de que o princípio da incerteza é muitas vezes ensinado incorretamente. Uma explicação comum é que, ao tentar medir a posição de uma partícula com fótons, esses fótons interfeririam com a partícula, alterando seu momento. No entanto, o princípio da incerteza não tem a ver com falhas de medição, mas sim com a própria natureza das partículas quânticas, que se comportam simultaneamente como partículas e ondas. Partículas quânticas não possuem uma posição e um momento únicos e definidos como partículas clássicas. Em vez disso, elas existem em uma superposição de múltiplas velocidades e posições, com diferentes probabilidades associadas a cada uma. Uma maneira de visualizar o princípio da incerteza é pensar na função de onda, que representa o comportamento de uma partícula quântica. Ao ampliar a visão, podemos ver toda a função de onda e ter uma noção mais clara do momento da partícula. No entanto, a posição exata torna-se incerta, já que a onda parece ocupar vários locais ao mesmo tempo. Por outro lado, se aumentarmos o zoom para focar em um pico específico da onda, conseguiremos determinar a posição com mais precisão. Mas ao fazer isso, perdemos a capacidade de medir o momento, pois não há outros picos para servir de referência. Este exemplo simples ilustra como a incerteza não é uma falha de observação ou tecnologia. Mesmo com ferramentas de medição perfeitas, há um limite fundamental na precisão com que podemos conhecer as propriedades de uma partícula quântica. Esse limite não é uma falha da ciência, mas uma característica intrínseca da física quântica, que reflete a maneira como as partículas se comportam em escalas microscópicas. Em última análise, isso nos lembra que, como discutimos várias vezes neste vídeo, a física quântica é sem dúvida complexa e, às vezes, extremamente estranha. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário nos contando o que achou, clicar no gostei e compartilhar o vídeo. Temos uma novidade incrível para vocês. Acabamos de lançar o e-book Guia Definitivo do Sistema Solar. Nesse e-book, você descobrirá tudo sobre a formação do Sistema Solar, os segredos maravilhosos de cada planeta, as luas enigmáticas, o poder impressionante de nossa estrela-mãe, o Sol e muito mais. São mais de 70 páginas de conteúdo rico, explicado de forma acessível e repleto de imagens impressionantes. O link para garantir o seu e-book com desconto especial de lançamento está na descrição e no comentário fixado. Mas corra! A promoção é por tempo limitado. E para quem está começando no mundo da astronomia, temos o e-book perfeito para iniciantes. O link também está aí embaixo para você aproveitar. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.